Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar dessa grande vitória do São Paulo sobre o Corinthians, 3-1, com direito a show de Lucas e Oscar e falhas defensivas do Corinthians. Primeiro grande embate do Campeonato Paulista entre São Paulo e Corinthians. Eu sei, o Palmeiras já enfrentou um clássico contra o Santos, mas a gente estava curioso por esse majestoso, por várias questões. O Corinthians termina a temporada 24 como talvez um dos melhores times do Brasil. Estamos falando aí de 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Um pouquinho mais, o Corinthians até incomodava o próprio São Paulo, que se classificou de forma direta na Libertadores. O Corinthians chegou na pré-Libertadores, algo que nem a gente imaginava depois de ter passado boa parte do campeonato brigando para não ser rebaixado. Começa 2025 e, claro, o time se mantém, mas com algumas ausências importantes. Breno Bidon, lá na seleção sub-20, e o Rodrigo Garro, que vocês já sabem os motivos. Mesmo assim, o Ramon Dias, depois das eliminações nas Copas no ano passado, quando ele emenda, engata essa vitória, especialmente a partir do derby, né, naquela vitória sobre o Palmeiras, o time encaixa, o time engrena, mesmo sem os titulares o tempo inteiro, né, com algumas peças muito importantes. Thales Magno, Coronado, Romero sempre importante, José Martínez, que até não é titular, Alex Santana normalmente. Esses caras foram encorpando o elenco do Corinthians. Quando vira para 25, a expectativa vai lá em cima. E eu alertava aqui que os jogos iniciais do Campeonato Paulista, eles não inspiravam muita confiança. Poxa, o Bragantino, gente, está muito mal desde o ano passado. Mas ok, você vence fora de casa, de virado, Pedro Raul fez gol e tal, um time reserva, você pensa, bom, ok, começamos bem, vamos lá. Aí depois Velo Clube e Água Santa. São times realmente muito inferiores ao que o Corinthians vai enfrentar ali na frente. Mas ok, o Corinthians fez o que precisava, venceu esses jogos. O teste era esse, contra o São Paulo. O São Paulo também é curioso, porque o São Paulo não termina bem o ano. Muito mais por uma questão anímica, né? Quando cai nas Copas e tal, meio que baixa a guarda, não tinha mais muita coisa a disputar. Vira o ano, e aí o São Paulo faz contratações pontuais muito boas. Já tinha um time montado também, uma base interessante. Mas aí traz o Enzo Dias para resolver o problema da lateral esquerda e a cereja do bolo, o meia Oscar. Gente, eu nunca tive dúvida técnica sobre o Oscar. Minha dúvida sempre foi física. Será que o Oscar, vindo da China, um outro mercado, depois de tanto tempo, consegue ser competitivo? A gente ainda não tem essa resposta, porque ele tem 2 jogos, né. Ok, participou lá alguns minutos na FC Series lá nos Estados Unidos, no torneio preparatório, também não dá para avaliar, a não ser a qualidade técnica, que essa já apareceu lá nos primeiros jogos. Contra o Guarani, mais do que a qualidade técnica do Oscar e até mesmo a sua desenvoltura física, foi a primeira vez que o Zubeldia utilizou o seu time ideal. E o quarteto tricolor, que a gente imaginava, será que dá para jogar dessa maneira contra adversários mais fortes? Ele provou o seu ponto. Quando você tem Pablo Maia e Alisson, especialmente Alisson, que sustentação que dá esse jogador para o meio-campo do São Paulo, você dá liberdade para que esses 4 possam jogar. E quando esses 4 podem jogar, eles fazem o que eles fizeram com o Corinthians. O Oscar, ele é um jogador de muito recurso. E ele dá uma dinâmica muito interessante para o São Paulo, especialmente liberar Lucas Moura. Quando o Oscar, que tem a incumbência de armar o jogo, da bola chegar no pé dele e ele conseguir distribuir a partida, ele oferece ao Lucas Moura, ele tira a responsabilidade dele, Lucas, ter que ser o condutor de bolas do São Paulo o tempo inteiro. Ele consegue fazer aquilo que ele mais sabe, que é justamente tabelar com companheiros, infiltrar quando ele quiser, arrematar, aparecer como elemento surpresa. O Lucas com essa mobilidade, com essa liberdade para poder desenvolver o seu futebol, ele é aquilo que a gente sempre soube que ele seria quando ele voltou, um craque. O Oscar também é craque. E eu não estou banalizando a palavra craque, porque para o nível do futebol atual, especialmente o brasileiro, eles sim são craques. E aí você vai procurar em clubes brasileiros um grande jogador de cada clube. Você vai procurar aí. Você vai ter um craque dos grandes times, dos grandes elencos formados, você vai encontrar um craque. No máximo 2.
O São Paulo tem... Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians e vamos iniciar o vídeo fazendo uma análise desse jogo entre São Paulo 3, Corinthians 1 no Morumbi nessa tarde de domingo. Após a derrota, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, acabou concedendo entrevista e falando de alguns problemas do Corinthians. E ele também disse o seguinte: o momento da derrota, você tem que ter o pé no chão, porque nem tudo está certo, mas nem tudo está errado. E ele foi perguntado se o Corinthians vai contratar. Ele falou: por enquanto não, por enquanto a gente tem que analisar com calma. O Corinthians está sem dinheiro, tendo em vista que a patrocinadora Master Sport da Sorte acabou de se regularizar no Brasil junto ao governo federal. Então o presidente Augusto Melo aí falou um pouco desse jogo, falou que isso ia acontecer em algum momento e aconteceu contra o São Paulo. Nem tudo está certo, nem tudo está errado. E também o presidente deu fortes declarações aí a respeito do presidente do conselho, Romeu Tuma, diz ele que ele nunca foi amigo dele, né? Se ele está hoje no conselho, ele tem que agradecer Augusto que colocou ele lá. Então Augusto falou ao vivo, soltou mesmo, desceu a lenha, e Augusto está insatisfeito demais com o Romeu Tuma, porque diz ele que o Romeu está aproveitando a oportunidade, indo para a mídia e acabando aí manchando o nome do Corinthians. Após a derrota do Timão, os ânimos apareceram mais esquentados aí, tanto do presidente Romeu Tuma, quanto do torcedor que acabou aí criticando o técnico Ramon Dias, porque um clássico ele é diferente, um clássico é um jogo único, porque ninguém quer perder, né? No outro dia, todo mundo tirando sarro, né? Então, a derrota, para mim, na minha modesta opinião, expõe a necessidade do Corinthians aí ao mercado e contratar, resolver aí o pedido do técnico Ramon Dias, que é contratar um zagueiro, um lateral, um meio e um atacante. Cara, Kaká, não dá pra jogar na defesa do Corinthians não, pelo amor de Deus, vai ser ruim assim mais longe. Kaká que é jogador de 8,80. Um dia ele arrebenta no jogo, no outro dia ele faz o gol contra. E o lateral esquerdo do Corinthians, não dá. Não dá. Bidu não dá. Acabou falhando, acabou errando, né? Corinthians precisa resolver. Ontem o time do Corinthians foi um time apático. Um time que deixou o São Paulo jogar. O São Paulo entrou no esquema tático de... o Corinthians começou jogando no esquema tático de 4-4-2 e o São Paulo começou em 4-3-2-1, né? Aí o Corinthians estava jogando recuado e o São Paulo jogando em linhas altas. O meio campo do São Paulo com o Lucas passava, o Lucas, por exemplo, o Lucas ele passava por Alex Santana como um avião, né? O Alex Santana nem percebia, o Lucas já tinha passado. E o Corinthians começou a se perder ali a partir do meio campo. Oscar deitou e rolou para cima do Ranieri. Ranieri, infelizmente, ele é um cara esforçado, dedicado, né? Mas precisa melhorar muito, senão não pode vestir a camisa do Corinthians. Uma derrota que abala as estruturas do time, né? Os jogadores tentaram aí falar que nem sabia que uma hora isso acontecer, mas você viu todo mundo apático, todo mundo... Luciano deu um baile também. Nossa senhora, tá jogando livre à vontade, né? Então o Corinthians não pode fazer o que fez ontem. E taticamente, para mim o técnico do São Paulo, Zubeldia, deu um nó, né, no técnico Ramon Dias. Mesmo errando, que o Carrillo acabou errando, para mim ele falhou no gol do São Paulo. Mas ainda, para mim, foi o melhor em campo do time do Corinthians. O cara lutou, o cara correu, o cara sofreu com o São Paulo, jogou atacando o Corinthians. Foi um jogo que o time do Corinthians, ele teve, na maioria, abaixo. Memphis Depay não foi bem. Memphis ontem não jogou nada. O que o Memphis jogou? Alguém pode me falar? O que o Yuri Alberto jogou? Coronado quase não apareceu. O meio campo do Corinthians perdido com o Ranieri. Matheus Bidu entregou um gol pro São Paulo. Ou você está achando que Matheus Bidu é Roberto Carlos? Ou você está achando que Mateuzinho é Cafu? Cara, a defesa do Corinthians morta. André Ramalho, taticamente é um jogador. André Ramalho é um jogador técnico,
é um jogador que tem qualidade, mas taticamente ele não sabe marcar. Então o Corinthians viu a necessidade de ir ao mercado e fazer boas contratações. Senão, será um ano perdido. Em 2025 o Corinthians não vai ganhar nada novamente. Então, ontem foi um jogo, eu assisti o jogo do início ao fim, sinceramente eu não vi. O placar do São Paulo de 3-1 foi pouco pela facilidade, pela avenida que o meio campo do Corinthians era, pela defesa baba batendo cabeça. O Lucas entrou driblando em velocidade. Carelli fez o pivô e Luca entrou driblando em velocidade. 3 ou 4 jogadores do Corinthians, André Ramalho, Kaká, tudo ficaram olhando o cara passar como se tivesse acontecido. Nada. E o goleiro Hugo Souza nada pode fazer, porque o Lucas ainda escolheu o canto na saída de Hugo Souza. Então o Corinthians foi muito mal, precisa melhorar, precisa contratar. O jogo de ontem só me deixou mais convicto que o Corinthians ainda precisa fazer quatro contratações espetacular. Não jogadores para preencher elenco, não. Jogador para chegar, vestir a camisa e ser titular absoluto. Não dá para ser campeão com esse time que nós temos. É um time esforçado, dedicado, mas falta muita qualidade técnica. E aí, fiel, o que vocês acharam do jogo? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like e aí deixa a inscrição no vídeo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.